som. Bom dia, irmãos. Estamos com um grupo mais reduzido hoje, hein? Pouca gente hoje. Aqui da nossa sala. Muito bem. Estamos aí hoje, então, com a lição de número 13. Com a graça de Deus, encerramos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no finalzinho de dezembro. Então, nós temos pela frente ainda mais 4 lições, depois dessa de hoje, né? E como dezembro teremos 4 domingos, então, dando tudo certo, encerraremos no dia 28 de dezembro essas lições na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós já tivemos o privilégio de estudar a primeira epístola e agora estamos já quase indo para a conclusão da segunda epístola. Você que está acompanhando desde o início, isso é muito importante, você tem uma visão geral de toda a epístola de Paulo. E os que estão chegando agora, né? Sicão, está por aqui, então acompanhe também, com certeza vai aprender muito. Mas é muito bom quando nós podemos estudar todo o livro da Bíblia, que você tem uma ideia do autor, né? O autor é o nosso Deus, mas o escritor, né? que no caso Deus usou Paulo nessas cartas aos Coríntios, de o que ele queria passar, qual que era o contexto da época, qual que era o questionamento dessas igrejas e qual era a orientação que ele precisava estar passando. Então, quando nós olhamos para a última lição que nós tivemos, foi no domingo passado, com o diácono Galbaíris, quero só que você dê uma olhadinha na sua Bíblia, nós não vamos ler todo o texto, mas o capítulo 7 de 2 Coríntios, a partir do versículo 5, capítulo 7, a partir do versículo 5 até o 16, é o terceiro ponto da lição anterior, e que não deu tempo dele trabalhar esse texto. Eu não vou ler, mas gostaria só de apenas passar para os irmãos, mais ou menos aqui, um resumo do que significa isso. Na verdade, Paulo, ele está chegando, né, na região da Macedônia, e quando fala da Macedônia, é como fosse um estado, pensa aqui numa região. Então, ele estava chegando nessa região da Macedônia, e na região da Macedônia, então tinha ali algumas igrejas já que Paulo já tinha plantado. E entre essas igrejas tinha Filipos, tinha Tessalônica e tinha Bereia. Então essa é a região mais ao norte do que hoje é a Grécia. Quando você olha hoje para o mapa da Grécia, é mais ou menos na região norte do mapa da Grécia. E quando Paulo então chega nessa região, Paulo, ele conta ali com o apoio de Tito. Tito era um dos discípulos de Paulo que muito ajudou no seu ministério. Você lembra disso, né? Então grava aí. Tito, um grande companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Então, quando Tito chega ali em Coríntio, o Tito vai, na verdade, Paulo solicita que ele vá para Coríntios para providenciar algo muito importante. O que é? Eles precisavam de fazer uma oferta para uma igreja que estava passando por grande dificuldade. E quando Tito chega, do versículo 5 ao 7, no capítulo 7 de 2 Coríntios. Então, Tito consola o apóstolo Paulo. Paulo passou por muitas lutas, por muito sofrimento, por muitas perseguições. Então ele recebe aqui um consolo do apóstolo Paulo. Mas depois, do versículo 8 a 13, Paulo então recebeu esse consolo de Tito, do seu amigo que chegou, e agora ele passa esse consolo para a igreja de Corinto. E aí ele vai escrever sobre esse consolo. E nesse consolo, ele vai mencionar
que ele tinha então escrito, né, uma carta, olha aí no versículo 8, né, ele escreveu uma carta, que foi uma carta dura, foi uma carta difícil, e para que eles pudessem então se arrepender do pecado deles. Nós já estudamos 1 Coríntios, os irmãos sabem da situação que estava acontecendo lá. Então, na verdade, Paulo vai mostrar para eles que o arrependimento traz alegria. Paulo fala, olha, o arrependimento dos nossos pecados traz alegria. Mas quando nós continuamos na rebeldia, isso vai nos trazer tristeza. Então, até o versículo de número 13, Paulo fala desse consolo à igreja dos Coríntios, mas a partir do versículo 14, na parte B do versículo 13, até o versículo 16, agora os coríntios também que vão consolar Tito. Então, um resumo assim, bem sintetizado, né? É uma consolação restauradora. Então, ambos estavam se consolando aqui. Paulo estava entristecido, chega Tito, dá ânimo para ele. E com o ânimo que o próprio Paulo recebe, ele conforta, ele anima a igreja de Corinto através dessa carta. E a igreja de Corinto, que recebe Tito, recebeu de bom grado, também agora consola e anima o próprio Tito para continuar nesse trabalho. Mas isso só para a gente fazer aquela conclusão que não foi possível na lição anterior, e agora nós estamos indo agora para o capítulo 8, que Paulo vai continuar tratando desse assunto que ele inicia no capítulo 7, falando justamente dessa necessidade que havia na igreja de Jerusalém ser suprida. E no capítulo 8, então, e o 9, ele vai justamente tratar sobre o dever de contribuir, né? Esse dever e o prazer de contribuir, como o autor da nossa lição colocou aí para nós esse título. Então, é muito importante nós olharmos para isso. Muito bem, vamos lá. Nós não vamos ler todo o texto, porque o texto é grande. E nós lemos todo o texto de uma vez, depois vai ficar mais difícil para a gente, talvez, ter uma compreensão melhor. Então, nós vamos lendo à medida que nós possamos estar aqui fazendo esse compartilhar, né? Então, a introdução do assunto é assim, na lição de número 13, abrangendo 2 Coríntios 8 e 9. O assunto agora é o levantamento das ofertas pelas igrejas gentílicas, ou seja, várias igrejas estavam levantando ofertas porque havia uma seca, houve muita fome em Jerusalém, e isso aconteceu, está escrito aí, né, por ocasião do imperador, quando o imperador Cláudio estava no governo, do ano 41 a 54 depois de Cristo, e mais especificamente do ano 46 ao ano 48, que provavelmente é o ano mais próximo em que é levantada essa oferta, então, e Paulo está escrevendo essa segunda carta para que eles concluam essa oferta e possam ajudar a igreja necessitada. Então, a continuidade lá, a igreja de Antioquia já havia atendido o apelo, enviando uma oferta por meio de Paulo e Barnabé. Atos 11, 27 a 30, nós não vamos ler agora, mas consta então dessa primeira oferta enviada à igreja de Jerusalém, e nessa oferta o próprio apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, vai levar essa oferta de amor para os irmãos. Nos últimos 2 domingos, nós fizemos aqui um levantamento de oferta para abençoar quem? Me falem aqui. Oi? As pessoas que estão sofrendo devido àquele tufão, furacão, né? Que aconteceu lá no Paraná, não só na cidade de Rio Bonito do Sul, não, Rio Bonito do Sul, é isso mesmo? Como é que é o nome do rio que passa? Do Iguaçu. É Rio Bonito do Iguaçu, né? Passa lá próximo. Então, devastou a cidade, né? O vendaval foi tão forte, os irmãos viram aí as mídias, certamente, cerca de 80% da cidade foi colocada abaixo. Mas não foi só essa cidade. Outras cidades no entorno também foram atingidas, né? E a nossa igreja, então, também lá foi atingida, então está se levantando uma oferta para ajudar a reconstrução da nossa igreja lá nessa cidade,
de Rio Bonito do Iguaçu e nas cidades circunvizinhas também, que passaram por grande dificuldade. Então essas ofertas foram levantadas para ajudar na construção e ajudar os irmãos também na reconstrução das suas moradias, de tudo aquilo que eles precisam. Então, a graça de contribuir, né? Paulo vai tratar isso aqui na frente, no texto que nós vamos ler. Contribuir é uma graça que Deus nos dá, e nós precisamos de olhar com esses olhos. Então, eu gostaria que nós lêssemos, agora sim, Atos 20 e 35. Olha a palavra lá em Atos 20 e 35, que na verdade, Paulo está transcrevendo uma palavra do Senhor Jesus. Atos 20 e 35. Pode ler. Alguém pode aqui nos ajudar com o microfone, porque está sendo transmitido e alguns irmãos estão em casa, não conseguem ouvir, tá? Peço um diácono aqui, por favor, que nos ajude. Som. A irmã vai ler Atos 20 e 35, por favor. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Quem falou isso? Quem falou, irmãos? Jesus. Então, entenda que esse Atos 20 e 35 não consta nos evangelhos, transcrito dessa maneira. É claro que nós vamos ver as palavras de Jesus, sempre falando da questão de expressar o amor cristão, mas aqui Paulo transcreve aquilo que nenhum dos 4 evangelistas transcreveram. Então, a palavra do Senhor Jesus é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Será que a gente entende isso? Será que nós entendemos isso? Que quando nós contribuímos, isso é uma bênção de Deus na nossa vida? Será que nós compreendemos isso? Nós, crente aqui da Quarta Igreja. Eu estou falando porque às vezes a gente, no dia a dia, acaba às vezes não olhando muito nisso. Parece que a abençoado é só quem recebe, não é assim? Tem uma brincadeira que às vezes faz, especialmente nas empresas, do tal do amigo secreto, né? Ontem vocês tiveram outro amigo aqui, né? O tal do amigo secreto, que as pessoas às vezes ficam chateadas com o que ganhou, né? E ainda hoje o pessoal estipula valor, né? O presente não pode ser menos de X reais, né? As pessoas ficam chateadas porque elas entendem que o mais bem-aventurado não é dar, é receber. Então, Jesus mostra para nós que é muito mais feliz aquele que doa do que aquele que recebe. Porque quando você doa, você está partilhando da graça que você já recebeu. Que graça que é essa? A graça da salvação, a graça de Cristo. Às vezes a gente lê João 3,16 e está assim tão, às vezes assim, parece que está gravado na nossa mente, mas a gente não olha para a profundidade disso. Que Deus amou o quê? O mundo de uma maneira inexplicável, tal maneira é inexplicável, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você fala, olha, eu me asseguro desse versículo, Jesus aqui assegura a minha salvação. Sim, isso é uma graça, e firmado nessa graça, nós precisamos também de distribuir a graça. Alguém aqui, por favor, o microfone para a irmã Lucimar, né? Nós precisamos de distribuir essa graça, tá bom? Depois um irmão abre para mim Romanos 15, 25 e 26. Quero compartilhar uma bênção. Sim, irmã. Eu sou assim um pouco... Eu não gosto muito de compartilhar. Porque assim, às vezes eu sinto assim que... para mim tem significado. Mas às vezes para as pessoas não tem, para os irmãos não tem. Né? Mas assim... Eu quero compartilhar algo assim bem interessante que aconteceu comigo essa semana. Porque assim, eu gosto muito de
fazer, de realizar a questão do lanche na célula, né? Eu gosto bastante, aí eu vou lá, eu compro, eu faço, e eu, eu sou desse jeito. E essa semana, quando eu aposentei, eu perdi é normal você perder uma gratificação. Aí você tem que entrar na justiça para ela retornar para o seu vencimento. E essa semana a minha advogada falou: Lucimar, sua gratificação já está na conta. Olha lá no seu contra-cheque que já está lá. Aí eu falei: ô, bênção, que bênção que agora retornou depois de 3 anos, né? E aí eu falei assim: puxa vida, que privilégio, não é muito. Era R$900 a minha gratificação. Mas para mim é muito, se a gente for olhar assim, não é muito, mas para mim é muito. Aí eu fui lá no mercado e comprei e pude fazer as coisas da célula. Aí a minha nora está fazendo aniversário hoje. Aí as meninas lá do escritório, as funcionárias dela, eu liguei para uma delas, elas todo ano comemoram. E elas fazem do jeito delas, mas eu nunca fui. Aí eu falei: pode me incluir que eu vou. Aí eu encomendei salgado, eu fiz bolo, eu fiz bolachinha e chegamos e fizemos aquela surpresa para ela. Só que assim, há 8 anos, ela não chegava, tipo assim, às vezes ela não chega 7 e pouco. E nesse dia ela achou de chegar 7 e pouco, porque ela leva a Melissa para a escola e já vai para o trabalho. E às vezes é o Cairo que leva, então ela levou, então foi mais cedo para o trabalho. E assim, para mim é muito gratificante isso. Então é uma forma de você poder contribuir, de você ser generoso. Isso. E eu gosto muito, e eu aprendi assim muito com a Kelsey. Sempre que a gente vai fazer as coisas para a igreja, ela falava: mãe, temos que ser generoso. Eu falei: tá certo, filha, temos que ser generoso. Vamos fazer bastante. Amém. Então, eu gosto muito disso. E a minha nora, ela é assim. A família dela também é assim. Eles são muito generosos. Então, isso me traz muita alegria no coração de poder contribuir, de fazer isso. Obrigada. Amém. Testemunho abençoador da nossa irmã. Olha lá o texto, por favor, de Romanos capítulo 15, 25 e 26. Quem pode ler para nós aqui, Laodiceia? Vai ler para nós, por favor. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui agora, irmãos, olhem aqui para mim um pouquinho. Aqui Paulo, ele já está de partida para levar esses donativos. Pode ler, irmã, por favor. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Muito bem. Depois a irmã vai ler para mim, se puder. Muito bem, então agora a nossa irmã vai ler para nós 1 Coríntios capítulo 16, de 1 a 4. O que estava acontecendo aqui? A igreja estava perguntando para o apóstolo Paulo como que deveria fazer essa coleta. Pode ler, por favor? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas
para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Muito bem. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios nós já estudamos. Os irmãos vão lembrar que há uma certa divisão. Do capítulo 7 até... Ok. Do capítulo 7 a seguir, até o 16, são perguntas da liderança da igreja sobre vários assuntos. E nessas perguntas, uma das perguntas era sobre essa coleta, como que eles deveriam fazer, e o apóstolo Paulo então recomenda para que eles já façam com antecedência, para que eles se preparem, para que não seja nada de última hora, para que e que seja realmente uma oferta generosa. Agora nós vamos para o texto propriamente dito, que está lá, deixa eu passar aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 8, agora nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 15. Falei primeiro, né? 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. Quem pode fazer essa leitura para nós de maneira bem compassada? A Léo? Então a Léo vai fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 15. Os irmãos acompanhem, por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em... desculpa. Estou lá em Romanos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete sua graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém nisso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade.
Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Muito bem. É uma expressão que está lá no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 18, quando os irmãos recolhiam o maná. Então, às vezes, nem todos davam tempo de recolher aquilo que era necessário para aquele dia, ou porque estava doente, ou por um motivo ou outro, e então o texto lá diz que ninguém ficou com fome. O que recolheu a mais, supriu aquele que colheu menos. Muito bem. Olhando para esse texto, Paulo então traz para nós aqui 2 exemplos muito importantes. O primeiro exemplo é de uma igreja mais pobre, ou de algumas igrejas mais pobres, chamada Igreja da Macedônia, que eles entregaram primeiramente a si mesmo, ou seja, eles estavam respondendo com aquela doação uma gratidão por tudo que eles tinham recebido de Deus. Então, especialmente aí do versículo 1 até o versículo de número 7, Paulo vai estar falando justamente desse exemplo de disponibilidade, de amor, né, de generosidade dessa igreja. E depois ele vai usar o versículo 8 e 9 para falar do exemplo de Cristo. Então ele fala do exemplo da igreja e ele fala do exemplo de Cristo. Ele fala, olha, é o próprio Cristo, né, que sendo rico se fez pobre. Por amor de quem? Por amor de vós. E a partir do versículo de número 10, ele vai falar justamente aqui sobre essa bênção, né, de distribuir com igualdade, para que todos sejam supridos, e ele está falando aqui de um exemplo de fé. Então, o autor da nossa lição, ele vai chamar aqui vai tratar de alguns princípios. O primeiro princípio é que a graça de Deus é o princípio motivador. Se eu recebi tudo de Deus, eu devo doar alguma coisa. E depois ele vai até falar mais à frente, fala, olha, vocês tipo assim, são privilegiados, porque o evangelho veio através dos judeus, e vocês são gentios. Então, se vocês, sendo gentios, recebeu a bênção lá dos judeus, vocês não podem contribuir na necessidade deles? E lembrando que vocês também podem passar por necessidade, e no momento certo serão supridos. Então, o segundo motivo é a generosidade. Quando nós olhamos para o capítulo 8 e 9, se você quiser anotar aí do lado da sua Bíblia, esse aqui é o tema principal, é generosidade. Apesar das circunstâncias, ainda que a região onde estavam as igrejas de Bereia, Filipos e Tessalônica, era a região mais pobre, onde as pessoas tinham menos posse, foi a região que mais contribuiu, foi a região que deu exemplo de disponibilidade. Paulo vai falar que na pobreza deles, eles deram tudo, ou seja, é como aquela oferta da viúva pobre que Jesus conta, e Lucas relata no capítulo 18, ou seja, aquela viúva pobre, ela deu as 2 moedinhas que ela tinha, ela não tinha mais nada. Os ricos depositavam grandes valores, mas aqueles grandes valores era apenas parte daquilo que estava sobrando. Então, Jesus olha para aquela mulher e vê que aquela mulher doou mais do que todos os outros que estavam ali, porque ela deu tudo, ela deu a vida dela. Então, generosidade é um princípio que permeia, né, toda a Bíblia, é claro, mas em especial falando nesses 2 capítulos 8 e 9, sobre a questão da contribuição, mesmo apesar da circunstância. Um outro princípio é da voluntariedade. É um privilégio e não é uma obrigação. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós não podemos contribuir por obrigação. No capítulo 9, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Deus ama quem dá com alegria, ponto final, certo? Ah, não, então tá bom, então já que o pastor está pedindo, já que o diácono está solicitando essa ajuda, então eu vou doar, mas eu estou doando, sabe, com o coração apertado? Não doa, não doa. Deus quer que você doa com alegria. Então o princípio da voluntariedade, então é algo muito importante, porque Paulo está escrevendo para essa igreja, e falando, olha, desde o ano passado, já tinha um ano, hein? Desde o ano passado, vocês já perguntaram sobre a contribuição.
E desde o ano passado, na outra carta que eu mandei, né, que na verdade não foi a primeira, foi a segunda, na outra carta que eu mandei anterior, eu já informei vocês que vocês deveriam recolher, e recolhendo aos poucos, vai juntando dinheirinho aí, entendeu? Vai juntando, para que quando a gente passar para recolher a coleta, seja uma coleta generosa. A ideia da coleta generosa não é eles doarem além daquilo que eles podiam, mas era eles não doarem também aquém daquilo que eles podiam. Isso. Se você quer doar R$1.000, por exemplo, para o projeto Semeando, aí você não tem condição de doar 1.000, mas você quer. Então, todo mês você vai tirar 100. Quando o apóstolo chegou, já estava tudo arrumadinho. Muito então, bem. a gente tem que se organizar. Por isso que essas campanhas na igreja é interessante. Quando surge algo, a gente doa. Mas quando é um negócio já planejado com o tempo, você tem a sensibilidade no seu coração, a facilidade de poder doar muito mais, porque você entra no seu projeto, seu orçamento. E nós, como cristãos, a gente tem que ter isso no nosso coração, de ter, não digo uma reserva, mas uma disponibilidade, pastor, de quando surgir uma emergência, você poder contribuir, porque isso a Bíblia está colocando que é um privilégio. Porque, meu irmão, hoje você está sendo generoso, amanhã pode ser que alguém está sendo generoso com você. E o princípio primeiro é que Deus é todo generoso para conosco, né? Você já recebeu a graça de Deus. Então, em resposta a essa graça, nós precisamos de ser voluntário e entender que isso é um privilégio, não é uma obrigação. A consagração é um ato de culto. Olha para vocês verem, nós já lemos o texto, mas olha rapidamente no versículo 5. Eles deram a si mesmo, primeiro a quem? Ao Senhor. Então entenda que essa doação dessas igrejas mais pobres não partiu apenas da doação do dinheiro, da oferta. Eles se doaram para o Senhor. Essa é a maior contribuição. Eles começam então com essa entrega da própria vida. Ou seja, a vida deles era um culto ao Senhor, e eles faziam isso com alegria, faziam isso com singeleza de coração. Então eles doaram primeiro a si mesmo. Então a consagração é um ato de culto. Então o momento do ofertório na igreja, não só quando tem uma campanha específica, é um momento de graça, né? A oração é um momento de graça, a palavra é um momento de graça na igreja, mas o ofertório também é um momento de graça, porque eu estou dizendo, olha, eu confio não em mim, eu confio naquele que tudo pode. Se ele me pediu para mim ser fiel nos dízimos, devolver a 10ª parte, eu estou devolvendo, é um ato de fé. Entenda, é um ato de fé e um ato também de gratidão. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade, porque ser dizimista não é opcional para o cristão. Ser dizimista é algo que Deus coloca para nós e que todos nós precisamos de fazer. Ele nos dá 100% e simplesmente ele fala, olha, devolva a 10ª parte na minha casa para que o ar-condicionado funcione, né? Para que o microfone funcione, para que tudo aconteça, e é um ato de fé, é um ato de alegria. E além dos dízimos, também as ofertas, tanto as ofertas voluntárias, quanto as ofertas específicas, como foi no caso dessa ajuda para a igreja do Paraná, que eu creio que o tesoureiro depois vai informar qual foi o valor que foi enviado para a igreja do Paraná. Muito bem, continuando nos princípios, a prova de amor, inspirada no modelo de quem? De Cristo. Olha aí, é uma prova de amor. Ele fala que as igrejas pobres, elas não fizeram algo tão extraordinário, elas fizeram simplesmente aquilo que Deus quer que nós façamos. Ele fala do exemplo de Cristo, que sendo rico se fez pobre, ele se tornou um de nós, ele doou a si mesmo, ele doou a sua própria vida para nós. Um outro princípio, é proporcional, não é assim, olha, não, todo mundo aqui tem que doar, por exemplo, R$100. Tem alguém que não tem condições de doar R$100, mas tem alguém que doando R$100, para ele é algo muito natural, tranquilo, porque ele tem um capital maior, ele tem uma renda maior. Então é proporcionalidade.
é segundo as suas posses, né? Não é assim, não, estabeleceu, todo mundo tem que ser igual. Então, a arrecadação tem que ser sempre proporcional. Por isso que o dízimo, né, é democrático, né? É a 10ª parte daquilo que você recebe. E o sétimo princípio é o princípio da igualdade, a fim de que todos tenham o quê? O suprimento. Por isso que o próprio Paulo vai citar Êxodo capítulo 16, versículo 18, nós já falamos anteriormente, que é o versículo 15, né? Ele diz assim, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco também colheu não teve falta, porque Deus supriu. Então é o princípio da igualdade. Muito bem, além desses princípios, vamos então para o segundo ponto da nossa lição. Agora nós vamos ler do 8,16 ao 9,5. Quem pode nos ajudar fazendo essa leitura? O 8,16, do 16 ao 9, versículo 5, com o seguinte ponto, né? A idoneidade para administrar a contribuição. Quem deve contribuir e como que deve ser feito isso, então? Pode ler para nós, por favor? Então, 2 Coríntios, capítulo 8, do 16 até o capítulo 9, versículo 5, por favor. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Muito bem, muito bem. Os versículos 16 a seguir, Paulo está falando justamente sobre fidelidade. Então, Paulo tinha uma preocupação, porque ele estava sendo muito criticado por essa igreja que ele iniciou, e ele estava enfrentando muitas lutas. Havia falsos profetas no meio da igreja que estavam fazendo um levante contra Paulo. Então, Paulo toma aqui cuidado, vamos dizer assim, redobrado, né? Muitos cuidados. Então ele fala, olha, eu vou encaminhar Tito, né? E Tito, que na verdade já tinha sido encaminhado aqui, então ele fala que Tito foi voluntariamente. Então Tito era um dos seus companheiros mais próximos, né? E alguém que era querido também naquelas igrejas, principalmente na igreja, e aqui no caso na igreja de Corinto.
E além de enviar Tito, ele fala que ele enviou mais 2 irmãos, só que o texto não cita o nome dos irmãos. Mas ele fala que eram irmãos que tinha liderança, eram irmãos idôneos, porque ele fala que eram irmãos que foram eleitos, irmãos que já tinham demonstrado um trabalho, né, importante, eram idôneos, e ele fala que esses outros irmãos, então, acompanharam Tito nessa questão de acolher, de recolher ali os donativos para a igreja de Jerusalém. Então, o segundo ponto fala sobre essa idoneidade para administrar a contribuição. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos esse cuidado. Eu creio que talvez você já ouviu que em outras igrejas, talvez nem todas têm esse cuidado muito, vamos dizer assim, apurado com a questão das finanças na igreja. Mas nós temos por princípio ter todo esse cuidado. Por isso nós temos uma junta diaconal, que é responsável por recolher os dízimos, as ofertas, para fazer as conferências, para levar as cestas básicas, e tem a supervisão do conselho da igreja, né? Do conselho da igreja, que também supervisiona. Então é tudo feito com muito cuidado, e ainda temos a comissão de exame de conta. Tem alguém aqui que pertence à comissão de exame de conta? Tem o Odair, tem o presbítero Wagner também. Então nós temos uma comissão de exame de conta que examina a cada quantos meses? 3 meses? Cada 3 meses, né? Então a cada 3 meses os irmãos examinam para ver se o que foi gasto, onde foi investido, se está tudo conforme deve ser, né? Especialmente falando de tesouraria, se tem notas fiscais, se tem recibos assinados, se está tudo feito, como é que está a conta corrente, não está devendo na praça, como é que está. Mas, então, nós precisamos de ter idoneidade. Então, irmãos idôneos para encaminhar essa coleta. Aos nossos olhos, talvez você fale assim, é só para levar essa coleta? Então, vamos pegar, quem está disponível aqui? Quem está disponível para ir? Não foi assim. Foram irmãos escolhidos, vamos dizer assim, a dedo, porque eram pessoas realmente idôneas, pessoas responsáveis, pessoas que tinham ali o apoio da igreja, eram reconhecidos na igreja como pessoas que eram realmente justas. Então, essa preocupação é muito importante para com as finanças da igreja. Que possuíam a mesma visão de trabalho, ou seja, irmãos idôneos que iam encaminhar aquela coleta, mas que eles viam realmente que essa necessidade era importante ser suprida, então eles tinham a mesma visão. Tinha também o conhecimento das igrejas, né? Paulo vai falar aí desse conhecimento, especialmente no versículo 24, né? Quando ele vai falar, manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor, ou seja, que o exemplo de vocês também se espalhe por outras igrejas. Então, esses irmãos também precisavam ter reconhecimento de outras igrejas. Saibam qual era o propósito do trabalho, né? Qual que era aquele propósito, ou seja, você está enviando essa oferta, é para quem? É para quê? Ou seja, para ajudar as famílias pobres da Judéia. Então tinha que chegar lá na Judéia, chegar em Jerusalém, procurar a liderança naquele contexto e entregar a mão da liderança, para que a liderança então pudesse estar repassando a todos aqueles que tinham necessidade. Era preciso agir o quê? Honestamente. Como falei antes, às vezes no meio evangélico, às vezes nós somos, meio no geral, assim, até recebemos alguma crítica, que às vezes o dinheiro é tratado meio de qualquer jeito, mas não são todas as igrejas evangélicas, né? Às vezes, quando sai na mídia, aconteceu um escândalo na igreja tal, é a igreja dos crentes, né? É a igreja evangélica, mas não é todas as igrejas evangélicas, então nós precisamos tomar todo o cuidado, agir honestamente, no caso aqui, para encaminhar uma oferta ou para cuidar, né, de todas as finanças, o patrimônio da igreja. Eram zelosos, eram cuidadosos, eram pessoas que tomavam todos os cuidados. Além, então, de irmãos idôneos para encaminhar, era um compromisso assumido com seriedade. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, entendam que a igreja de Corinto ainda não tinha completado essa
essa oferta. E essa oferta tinha começado há um ano atrás. Olha que coisa. Parece que a igreja de Corinto, ela era, vamos dizer assim, ela tinha era muito abençoada, vamos dizer assim, tinham muitos dons, eles eram, né, fortes no saber, no conhecimento, mas na hora de contribuir, como o pessoal diz, parece que tinha um escorpião no bolso. Parece que eles não tinham aprendido a lição de maneira correta. Porque Paulo fala, olha, já tem um ano que eles estão preparando. E desde de um ano atrás, a coisa ainda não concluiu. É preciso concluir para levar a oferta aos irmãos que estão necessitados. Vamos pensar na questão do Paraná. É uma coisa para esperar um ano? O ano que vem te manda uma oferta para o Paraná? Não. Nós precisamos para ontem, como o povo diz. É para hoje, é para agora. A casa caiu, comida acabou. É para hoje. Mas o contexto aqui, e que Paulo está falando, ele diz, olha o versículo 2 do capítulo de número 9. Reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo, né, o vosso cuidado tem estimulado a muitíssimo. Paulo estava falando, olha, eu estou aqui orientando os irmãos de outras igrejas, especialmente da região, né, da Macedônia, falando que vocês estão preparando uma oferta, bacana, hein? Generosa, hein? E olha, eu estou contando isso para as demais igrejas, e isso tem estimulado outras igrejas a contribuírem. Agora é como Paulo estivesse falando assim, olha, não faça eu passar vergonha, não. Não faça eu passar vergonha. Olha o que ele diz na sequência. Versículo 3. Contudo enviei, irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. Olha aí. A fim de que, como venho dizendo, estáveis preparados, mas aí eles ainda não tinham terminado essa preparação, precisavam terminar. Aí ele diz no versículo 4, caso alguns macedônios vão comigo, ou seja, caso alguns membros dessas igrejas que já doaram da sua pobreza, doaram muita coisa, caso eles vão comigo, não vos encontrem desapercebido. Olha como é que ele coloca aqui, e não fique nós envergonhados, né? Para não dizer vós. Ou seja, não me faça passar vergonha, não sejam envergonhados. Aí ele diz no versículo 5, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, que preparasse de antemão. É como Paulo estivesse dizendo, olha, irmãos, já falei sobre essa contribuição, já escrevi uma carta para vocês há um ano atrás, né? A carta tinha mais de um ano que ele tinha escrito, mas eles estavam mais ou menos há um ano fazendo recolhendo essa oferta, mas a coisa ainda não aconteceu. Você precisa de concluir isso, irmãos. Não deixa eu passar vergonha, e também não seja envergonhado vocês, porque vocês precisam de doar. É um ato de amor, é um ato de graça, e vocês precisam fazer isso com alegria no coração de vocês. Então, o compromisso assumido com seriedade, ou seja, Paulo já tinha, vamos dizer assim, informado para outras igrejas que os coríntios estavam preparando uma oferta, e eles precisavam de concluir essa oferta. Então não basta ter vontade de contribuir, eu preciso de contribuir. Já passou isso no seu coração? Poxa, eu estou com vontade de ajudar aquela missão, ou um missionário, mas ficou só na vontade. Não, eu estou falando com você porque já aconteceu comigo. Será que não aconteceu com você também? Nossa, eu fiquei com vontade de ajudar naquela campanha, mas ficou na vontade. A vontade muda alguma coisa? Nesse sentido? Não muda nada. A vontade não vai levar comida lá para a barriga de quem está com fome, não. Vai ficar só na vontade. Então é preciso ir para a ação, e sendo proporcional. Então vamos para o nosso terceiro ponto. Como o texto é bastante longo, então eu estou passando assim meio rápido, porque para a gente conseguir abranger todo o texto. Agora um irmão ou uma irmã, para ler para nós, 2 Coríntios capítulo 9, de 6 até o 15, que é o restante do capítulo. Quem pode ler para nós? Lucimar? Alguém mais pediu? Ela pediu primeiro aqui. A Joselma pediu lá. Pode ser Joselma, então.
a sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém, irmãos? Será que esse versículo 15 aí, que Paulo encerra esse assunto, faz diferença para mim e para você? Olha, por favor, novamente. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Né? A versão da NVI traz talvez uma linguagem mais fácil para a gente entender. Graças a Deus por esse dom, por esse presente inefável, indescritível, que é a graça de contribuir. Se esse assunto não fosse importante, Paulo não teria usado 2 capítulos. Presta atenção, olha. Paulo dá tanta importância para isso que ele fala lá na sua primeira carta, no capítulo 16, de 1 a 4, nós já lemos aqui. Né? Ele vai, especialmente aqui falando dos coríntios, né? E aqui ele vai usar 2 capítulos para trabalhar sobre o dom da contribuição, sobre essa generosidade. Por isso que eu falei no início que essa palavra generosidade, ou esse princípio da generosidade, ele permeia esses 2 capítulos falando sobre o dom da contribuição. Então, quando contribuímos pela graça de Deus, essa nossa oferta, Paulo vai dizer aí no capítulo 9, no versículo 1 a 5, que estimula outros irmãos a contribuírem também. Então, quando nós contribuímos, incentiva outros irmãos a contribuírem também. A gente não é assim? Quando a gente vê alguém contribuindo, a gente fala, por mais que não é por assim, obrigação, mas estimula. Se alguém está contribuindo para aquela obra, eu também quero contribuir. Então, quando nós contribuímos, quando nós ofertamos para o reino de Deus, em especial aqui, Paulo está falando de uma oferta específica, estimula outras pessoas. Mas além de estimular outras pessoas, também abençoa a mim mesmo. É o texto que nós lemos agora com a irmã Joselma, do versículo 6 a seguir. Paulo vai usar aqui uma expressão da agricultura. Ele fala, quem semeia muito, espera colher o quê? Muito. E quem semeia pouco? Espera colher pouco, não tem uma mágica aqui, né? Eu vou semear pouco e vou colher muito. Não tem a mágica. É a lei natural. Semeou bastante, vai colher bastante. Semeou pouco, vai colher pouco. Então ele está falando aqui que quando nós contribuímos, a primeira pessoa a ser abençoada somos nós mesmos. Por isso que Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber.
Mais bem-aventurado ou mais feliz é dar do que receber. Quando eu me disponho a doar, eu sou a pessoa mais abençoada. É isso que Paulo diz aqui. Ele fala, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não deve ser por necessidade, não deve ser por obrigação, mas deve ser com amor. Deus ama quem doa com alegria. E ele vai falar no versículo 8, que Deus pode fazer abundar toda a graça. Toda a graça. Quando nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, que ele fala sobre dízimos e ofertas, ele fala que quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, ele falou, se você quiser fazer prova de Deus, pode fazer. E verá que ele abrirá janelas do céu e derramarão bênção sem medida. Ele vai fazer o que naquele contexto da agricultura lá? Vai fazer com que o gafanhoto não coma a sua plantação. Ou seja, o juro não vai comer o seu dinheiro, o seu salário, né? As multas não vão comer o seu salário, a sua renda, porque você está fazendo com generosidade. Então a primeira pessoa a ser abençoada somos nós mesmos, quando nós contribuímos. Então a bênção pessoal, e ele vai dizer mais, olha, e tendo ampla, versículo 8, tendo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E ele vai dizer mais ainda no versículo 10, olha, aquele que dá semente e pão ao que semeia, ele está falando do próprio Deus, né? Ele aumentará a vossa o quê? Sementeira. Ele abençoará a vossa semente, vai aumentar e vai multiplicar o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Aqui está um ponto muito importante. Irmãos, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, não é só para o nosso bel prazer, é para nós abençoar o próximo, é para nós abençoar o nosso irmão, é para nós abençoar o nosso irmão. Por isso que Jesus diz, olha, é impossível servir a dois senhores. Se um dos seus senhores é a riqueza, né, Mamon, né, no caso, o Deus da riqueza lá, quando ele está falando lá no Sermão do Monte, e você não consegue servir a Deus e as riquezas, e as coisas materiais. Então, a ceifa é na proporção da semeadura, e tem que ser feito com amor, né, com alegria, porque Deus ama aqueles que dão com alegria. Ou seja, Deus vai nos sustentar e vai nos dar a suficiência necessária e ainda vai multiplicar os nossos bens, vai multiplicar aquilo que nós precisamos, né? E vamos conquistar esse afeto. Agora, na sequência aí, a partir do versículo de número 14, né? 14 e 15, então, aliás, a partir do versículo 13, olha comigo por favor, a partir do versículo 13. Visto que como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós. Quando nós contribuímos, né, pela graça de Deus com alegria, né, então isso vai produzir algumas coisas. Vai produzir a glória de Deus. Deus vai ser glorificado através das nossas atitudes, porque as pessoas que vão receber a dádiva, elas vão dar graças a Deus porque alguém olhou para elas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e se você for responder, seja bem rápido, né? Você já teve uma situação difícil que precisou de ser ajudado, de receber uma dádiva e você recebeu? Não só nessa situação financeira, mas em outra situação. Quer compartilhar? Rapidinho, a Léo vai compartilhar. O microfone para a Léo, por favor. Quando eu mudei para Ji-Paraná e comecei a visitar a quarta igreja, eu não era membro da igreja, e naquela época o Enivaldo já era policial militar, e o governo do estado atrasou o pagamento, se não me engano, 3 meses. E eu estava grávida do Leandro e a gente tinha deixado para comprar um enxoval em dezembro,
porque íamos comprar tudo, né, com 13º e tal. O Leandro nascia em janeiro. E esse 10º não saiu, o pagamento de novembro também não, e o de janeiro ainda não tinha saído. E algumas irmãs, eu era só visitante ainda aqui, aí a Diana, né, ela conversou com algumas irmãs e elas fizeram um chá de bebê para mim. E essa igreja foi assim, uma bênção naquele momento. E eu entendo a importância quando alguém chega e está necessitado, e às vezes eu não pedi nada para ninguém, mas a Diana percebeu aquele momento difícil e algumas irmãs puderam contribuir na minha vida. Glória a Deus por isso. Amém. Então, um dos benefícios de contribuir é que abençoa os outros irmãos, né? Nós abençoamos os nossos irmãos, como ele diz no versículo de número 12, supre a necessidade dos santos, e além de suprir a necessidade dos santos, isso glorifica a Deus, porque quem recebeu o benefício, ele vai falar, olha, louvado seja Deus, porque aquela irmã, aquele irmão, aquela igreja, trouxe uma cesta básica para mim, né, Edinaldo? Como diácono, eu creio que você já entregou muita cesta básica, já deve ter ouvido alguma expressão de alguma pessoa que recebeu. Você quer compartilhar rapidamente? Pastor, a gente às vezes vai fazer esse trabalho de levar a cesta básica, assim, chega lá, você acaba chorando. A gente é acostumado já a atender essas pessoas, e a pessoa vem contar uma história para a gente que, tipo assim, eu sonhei com isso ontem, Deus me mostrou que isso ia acontecer hoje. Então, assim, tem coisas que você acaba até arrepiando quando você ouve uns negócios desses. Porque a pessoa fala assim, mais ou menos eu vi, vocês não dava para ver quem que era, mas eu vi que alguém vinha trazer alguma coisa para mim mandada por Deus. Então, assim, tem coisas que emocionam a gente muito quando vai fazer isso. Muito bem. Então, os benefícios da contribuição. Primeiro, Deus é glorificado, certo? As necessidades são supridas, porque eu compartilho com você aquilo que você precisa, você compartilha comigo aquilo que eu preciso. E assim nós ajudamos uns aos outros no reino de Deus. E mais, produz reciprocidade. Olha o versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto. Olha, eu estou tão feliz por ter recebido essa ajuda, eu estou tão feliz por receber essa oferta, que eu vou orar por você. Talvez a sua oferta hoje seja uma mensagem que alguém está precisando. Não necessariamente é só financeiro. O tempo, isso você falou bem, às vezes o ouvido, às vezes o ombro para alguém. Talvez essa é a nossa dádiva, o que o irmão está precisando, é suprir o irmão nas suas necessidades. É o irmão de perto e suprir o irmão de longe. Então, quando nós doamos, né, fazemos a nossa contribuição, segundo a graça de Deus, nós somos abençoados através dessa reciprocidade, porque pensa numa coisa boa, é quando você sabe que alguém está orando por você, mesmo até quando você não sabe, mas você está sendo abençoado, mas é importante quando você está sabendo, olha, fulano ora por mim, isso é muito importante, porque está intercedendo junto a Deus por você. Então, quando nós, irmãos, contribuímos, nós somos os principais abençoados, nós somos os primeiros a ser abençoados. Deus é glorificado, o próximo é suprido, né? E nós vamos receber a oração a nosso favor. E concluindo, o versículo 15, Paulo diz assim, olha, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Por isso que eu falei no início, para a gente olhar para esse versículo, Paulo conclui essa parte falando sobre essa oferta que estava para ser colhida, que estava para ser enviada à igreja necessitada, que era a igreja de Jerusalém, como algo que fosse algo maravilhoso, algo indescritível. É um presente que Deus está dando para vocês, o dom da generosidade. Então, doação é apenas uma modesta imitação
da generosidade de Deus para conosco. Doação é apenas simbolicamente, né? É uma generosidade nossa ao nosso próximo, em gratidão a tudo que Deus tem feito por nós. Nós recebemos tudo de Deus. Será que nós não podemos doar para aqueles que estão necessitados? E às vezes não é só dinheiro, como falamos anteriormente. Em muitos casos é dinheiro, sim, né? Para ajudar os irmãos lá do Paraná, além de orar por eles, nós precisamos também de enviar donativos, de enviar dinheiro para eles comprar telha, para cobrir a casa, para comprar a roupa do bebê, né, que de repente se perdeu nas enxurradas, lá na chuva, né, no vendaval, para reconstruir a vida deles. Né, o pessoal que mora na agricultura também perderam muito, porque do jeito que passou, devastou a parte de plantações, das casas, né, dos barracões deles. Então, precisa de dinheiro? Precisa, mas às vezes precisa só do afeto, né? Precisa de um ombro, precisa de uma palavra, precisa de uma mensagem. Já percebeu que os missionários que trabalham, especialmente que estão em regiões mais distantes, eles sempre pedem: irmãos, orem por nós e mandam uma mensagem. Antigamente era carta, né? Manda uma cartinha. Hoje, como nós estamos na era da tecnologia, manda uma mensagem, porque isso vai refrigerar, né, o espírito, o coração deles. É importante para eles. Então, que Deus nos dê a graça de sermos generosos. A generosidade é algo que nós precisamos de desenvolver. Presta atenção. A generosidade é algo que nós precisamos ser trabalhado em nós. Entendeu? Tem alguém que é mais generoso do que outro. Por quê? Porque ele já está sendo trabalhado mais tempo nisso. Porque em si o ser humano ele é egoísta. A gente quer para quem? A gente quer para mim, eu quero para mim, para minha casa, para minha família. Entendeu? Eu vou ajudar o outro? Até vou ajudar, né? Mas será que ele merece? Às vezes não parece essas indagações na nossa mente? Será que ele merece? Será que gente, não é por merecimento. Nós precisamos de fazer porque o outro tem necessidade. Você fala: pastor, mas nesses dias nós enfrentamos aí tantas pessoas mal intencionadas, e tem mesmo. Tem gente querendo pegar o seu dinheiro o dia todo ligando para você, não tem? Porque no meu telefone às vezes não para de tocar o dia todo gente querendo pegar o seu dinheiro, né? Seja lá de dentro do presídio, ou seja de algum lugar, as pessoas estão tentando tirar o dinheiro de você. Então tem que ficar esperto. Mas nós temos que contribuir para causas que a gente tem convicção. Por exemplo, nós estamos enviando a oferta lá para os irmãos do Paraná, através da IPB de lá, através do presbitério de lá, que coordena as igrejas de lá, e que a gente tem confiança que aqueles irmãos, presbíteros, pastores, diáconos, vão encaminhar aquele dinheiro para que chegue no lugar certo. Então tem que tomar os cuidados? Tem, porque tem muita gente desonesta. Mas é porque tem gente desonesta que eu vou deixar de contribuir? É porque tem gente desonesta que eu vou deixar de ser generoso? Não, eu preciso de ser generoso. E uma das maneiras de a gente fazer isso, irmãos, é ser fiel no seu dízimo e na sua oferta, né? A oferta é questão de gratidão, o dízimo é questão de fidelidade, de fé. Então seja um dizimista, seja um ofertante, porque além das ofertas voluntárias que nós recebemos, a igreja tira do caixa e manda muitas ofertas, muitas ajudas para missionários e outras pessoas que têm necessidade também. Não tem muito tempo que nós fizemos uma oferta na igreja entre os irmãos e irmãs, e também teve um complemento do caixa da igreja, para ajudar uma irmã que estava passando por uma dificuldade grande, né? Então é assim, é um ajudando o outro. E nós precisamos então de expressar a nossa generosidade com base na generosidade de Cristo para conosco. Por isso que João 3,16 tem que fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Ele se doou por mim, ele se doou por você, e eu preciso também de me doar. Eu preciso de contribuir com a necessidade dos meus irmãos. Estamos encerrando. Alguém quer compartilhar para a gente encerrar? Quer uma palavra, rapidamente? Deixa eu ver o horário aqui. 10h30. Alguém quer? Não? Então vamos orar? Ficar em pé, os que podem.
Vamos orar e pedir essa graça de Deus. Quero convidar aqui o irmão Otoniel para fazer essa oração. Por favor, meu irmão, vem aqui à frente. O irmão Otoniel vai orar por nós, pedir a bênção de Deus em favor desse restante de dia e que Deus nos dê a graça de termos esse coração generoso, né? Esse coração generoso e abençoar os nossos irmãos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu e na terra, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra que foi lida e explanada, que nós podemos sair daqui, Senhor Jesus, com nossos corações repletos de amor, e que nós podemos, Senhor Jesus, ser generoso com a Tua palavra, com as pessoas, com os nossos irmãos, com a Tua casa. Pai, obrigado por esse dia e te pedimos a bênção do Senhor durante esse dia e pelo culto de logo mais. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Tenham um bom restante de dia, meus irmãos, até às 18h30, ou às 18, né, para os homens e para as mulheres aqui na reunião de oração também da UPH e da SAF. Deus os abençoe. Próximo domingo, lição número 14.